E aí, pô, tudo bem com vocês? Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos vocês aí, boa tarde. Como é que vocês estão? Estamos aqui ao vivo para todos os meios de telecomunicações, né? Tá tudo bem? Boa tarde. Joia. E aí, ó o Natan aí, amor. Jéssica. Oi, Ná. E aí, Nash? Você tá bem? Saudade de você. Rômulo tá aí. Deixa eu ver mais quem tá aí. E aí, Natan, tudo bem? Natan, sonhei com você, acredita? Olha. Sonhei que eu tava indo aí pro Chile. Te juro, sem mentira. Sonhei essa noite. Essa viagem tem que sair, né, Natan? Pelo amor de Deus. Viajar pro Chile, mano. Isso é a saudade, né? É a saudade que a gente tá de você aí. Tá tudo bem por aí? Você que tá entrando aí. Todo mundo que tá entrando. Gente, a gente recebeu um bocado de pergunta, né? A gente recebeu aí um bocado de questões aí. Tem até medo dos sonhos da Dai. Relaxa, foi de boa esse sonho. Não, se for pra ir, tá ótimo. Tá Tá maravilhoso, excelente. Que seja rápido logo. né? Tá maravilhoso. Eu vou chamar a Dai. Aí você deixa no mudo. Tá no mudo. Aí, Aí, a Dai. Dai. Minha gêmea. Ixi, Cancela. Desculpa aí, gente. Você que tava de fone, desculpa aí. É, matamos Estourou dois os aí de tímpanos. estourar o tímpanos aí. Né? Mas tá tudo bem, gente? Pai do Senhor, Baldez, Lisandra, Rômulo, Eu vou deixar o meu aqui só pra eu ver os comentários. Célia, né? Tomara que passe tudo isso pra vocês virem pra cá, Amém. Em nome de verdade. Jesus. A gente vai sim. A gente quer conhecer muito aí o Chile. A gente quer ver muito você também, né? Olha o retorno do Soloplast fica louco. É um erro, é normal, né? A gente está ao vivo aqui, é normal ter erros ao vivo. Gente, é o seguinte, se tiver pergunta, vai mandando aqui, pergunta sobre casamento, sobre noivado, sobre sexualidade. A Daiane já até ri, Perguntas leves, tá? Por favor. Ao horário. né? Se 3 você e tiver 17. alguma questão que você quer descobrir também da gente, né? Como que a gente se conheceu, como que é o nosso relacionamento e tal. Você pode mandar aí sua pergunta, a gente vai estar respondendo. Né? E aqui, o que você acha? A gente responde algumas perguntas agora ou depois? Não sei. O que o pessoal Né? acha? Já quer a Vamos resposta ver. Ó, a gente agora? tem um bocado de pergunta aqui que a gente recebeu e a gente vai responder. Né? É bom a gente ter essa interatividade. Né? E se você quiser mandar aqui, ó, manda nesse balãozinho aqui. Se você não quiser mostrar o nome, é claro que eu já quero deixar claro aqui, gente, né? Ó, o carro do picolé tá passando. Eu quero deixar claro também que todas as pessoas que mandaram perguntas são perguntas sigilosas, tá, gente? Né? A gente é maduro o suficiente para entender isso, né? E a gente jamais vai falar o nome de alguém aqui ou vai citar alguém, né? Porque tem muitas perguntas aqui íntimas, né? Muitas perguntas íntimas, então não tem como a gente expor, ou então a pessoa também não deixou. Mas também não vai ser, mesmo uma pergunta leve, não vamos falar o nome. Na verdade, a gente baralhou todas as perguntas aqui, né, bem? Eu nem sei mais quem foi que mandou. A gente, Agora. quem fez foi eu e eu fui meio que embaralhando, né, para não ficar aquele negócio Não lembro mais. de não lembrar mesmo, né, da gente ser aqui parcial. É parcial? Ixi, acho que é. Parcial. Parcial, tá bom? Juninho, quem começou a gostar primeiro? Foi a Dai ou foi você? Foi eu que comecei a gostar dela primeiro, né? Engraçado que eu gostava da Dai, mas a Dai não gostava de mim. Sabe o que eu falei? Que eu jamais ia casar com o Júnior, namorar com ele. Não queria. A gente era muito amigo, cara. A gente era muito amigo mesmo, sabe? Aquele tipo de amizade
que a pessoa ela conta tudo, né? A gente era muito. Olha o que o Natan falou, ó, não vou perguntar nada, só irei ver e ouvir. O Natan, ele sabe de toda a verdade. Se ele vê que a gente tá falando mentira aqui, ele vai falar. Porque ele conhece. O Natan sabe, né? O Natan é nosso melhor amigo aí, Meu confidente, né? ouviu Nosso tantas confidente. vezes eu chorando nos ombros dele. Nossa, o Natan foi um conselheiro também nosso, né? Então, ele tá aí de prova, É né? verdade. Para dizer se é verdade ou não. Né? A gente não se conheceu bem no começo quando a gente começou a namorar, porque a gente começou a namorar cedo, né? Quantos anos a gente tinha? Eu tinha 15. Eu tinha 13 anos. Nem sabia o que era namoro, gente. Pra pegar na mão, olha só que engraçado. Mas pra pegar na mão um do outro, a gente demorou quase um ano, Não, né? e ele perguntou pra mim ainda se ele podia pegar na minha mão. Falei, uai, Tipo, claro. era um namoro bem Inocente. inocente mesmo, graças a Deus, né? Que essa inocência, ela permaneceu e ela ficou no nosso coração aí. Porque, porque a gente vê aí os namoros de hoje em dia, né? Os namoros são praticamente um casamento aí. Então, quem começou a gostar dela primeiro foi eu, mas ela não gostava de mim, ela não queria nem. Ela só queria ser amigo e tal. A primeira vez que eu pedi pra ficar com ela, isso que é engraçado. A primeira vez que eu pedi pra ficar com ela, eu tinha Foi um foi na pouco época, antes. uns 13 anos. Da primeira vez, eu falei assim, e aí, vamos ficar e tal? Ela, não, minha mãe tá ali no portão. Aí eu olho pro portão da casa dela, que ela morava perto da igreja, né? Eu olhei pro portão, cadê a mãe dela? Eu morava na frente da igreja. A igreja lá na frente, a gente se conheceu na igreja, né? Se já tiver essa pergunta aí, onde é que a gente se conheceu na igreja. E aí eu falei, ei, vamos ficar e tal. Ela, não, minha mãe tá ali na frente e tal, cheio de desculpa. E quando eu olhei, cadê a mãe dela? Só o lugar mais limpo. Né? E aí eu entendi que eu estava sendo muito precipitado, né? Em ficar e tudo mais. E aí depois a gente começou a namorar. Beleza? E aí, se você tiver mais perguntas aqui, ó, manda aqui no inbox ou então manda aí nos comentários que a gente vai responder suas perguntas aí, tá bom? Gente, eu só quero falar a respeito de 1 Coríntios 7, porque fala a respeito de casamento. Né? O nosso tema aí é casamento, Ela é sexo e guerreira, viu? noivado. Eu Hã? sou guerreira mesmo. Ô, Daniel, qual é? Oxi, tá me tirando. Daiane Guerreira. Daiane pegou um partidão, Demais. moço. Demais. Hoje é um partidão, mas não era não. Quem conhece sabe. Cadê o Natan? Cadê o Natan? Natan se Natan, manifesta. o Natan Natan, você vai ter que ficar na live até o final. Porque até o final você vai comentar se é verdade ou não. Guerreira não, meu irmão. Oxi, ela é virtuosa, eu vou falar assim, virtuosa. De ter me achado. Né? Então, assim, 1 Coríntios 7 fala a respeito das questões do casamento. Né? E dentro desse tema, a gente quer discorrer um pouco e quer falar um pouco e a gente vai responder algumas perguntas em cima disso. Beleza? Combinado? 1 Coríntios diz que é bom que o homem não toque em mulher, fala isso, né? É bom que o homem não toque em mulher. É na questão do namoro, na questão do noivado, na questão do solteiro também ele está falando. Né? E digo por causa da imoralidade. A cada homem tenha a sua própria esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Né? Aqui a gente vê um princípio de Paulo aos Coríntios que é um princípio bem forte e que é a base da sociedade. A família é a base da sociedade e é pela família que Deus também se manifesta. Então, o homem ele tem que ter uma esposa só e a mulher também tem que ter uma só esposa, ou um só esposo, né? E aqui eu já começo fazendo a primeira pergunta. Por que, olha a pergunta que a gente recebeu é uma pergunta interessante. Por que se deve casar? Por que deve se casar, Daiane? Por que deve se casar? Porque o carro do picolé vai passar Só toda esperar hora. o carro do picolé passar, gente. Gente, vai curtindo aí, vai compartilhando É ao também. vivo. Né? Vai curtindo aí, compartilhando. Se tiver pergunta, vai mandando. Tá bom? Vai mandando aí as questões e a gente vai responder. Por que deve se casar, Daiane? Bom, na minha opinião, eu acho que a pessoa ela deve casar primeiramente para constituir família, né? Constituir família para meio que
levar adiante, como que... Esqueci a palavra agora. Vai. Esqueci a palavra, eu tô igual o Júnior nas lives agora, mas é tanto dele que agora eu vou ter que esquecer a palavra. Ô, Vai. Jesus amado. Mas é basicamente isso, para Procriar. constituir família. É isso, procriar, né? Passar. Ai, gente, a palavra. Fala aí Olha, a tem uma palavra. família, Daiane, Não, mas tem compartilhar. uma palavra. Tá na ponta da língua a palavra. Mas é tipo assim, para ter filho, crescer, né? Crescer e multiplicar. Na minha opinião é essa, é para constituir família. O primeiro passo, né? De por que deve se casar. Quer completar? E também tem muita gente que tem dúvida em relação ao porquê deve se casar, porque ela pensa assim, que eu vou me casar para ser feliz. Mas isso aí é um erro, né? Uma pessoa pensar que... Avisa o Rafael que ainda Pode não, Rafa, pode não. Rafael, porque não foge. É bom. É bom. Porque o Rafael vai casar amanhã, né? Avisa o Rafael que ainda dá tempo de fugir, é o Daniel aí. Né? Então, assim, tem muita gente que pensa assim, eu vou casar para ser feliz. E isso aí é totalmente errado, gente. Você não tem que casar para ser feliz. Você já tem que ser feliz, você tem que ser feliz com você mesmo, consigo mesmo, para você completar a sua felicidade. Porque casamento não traz felicidade para Não. ninguém. Viu? Já tira isso aí da cabeça, porque casamento, eu vou casar com fulano porque eu vou ser feliz. Né? Não tem disso. Eu tenho que ser feliz para completar a felicidade dele. E ele tem que ser feliz para completar a minha felicidade. E até agora eu não consegui lembrar a palavra que eu queria falar, mas aqui pro final eu vou lembrar e vou falar. Exatamente. Tem gente que pensa assim, não, eu vou casar porque eu preciso ser feliz. E tá Não. totalmente errado. Você precisa se resolver É por primeiro. isso que muita gente se frustra, porque ela casa com esse pensamento de que ela vai casar para ser feliz. E não é assim. A gente precisa unir as felicidades. Se a pessoa ela não é bem resolvida com ela mesma, ela jamais vai conseguir ser feliz dentro de um casamento, porque ela vai pensar sempre que a outra pessoa está prejudicando ela, que a culpa é da outra pessoa. Que, é porque o fulano não faz dessa forma, por isso que eu não sou feliz. E não é dessa forma. A gente precisa ser feliz, ser bem resolvido com a gente mesmo. Dentro de nós, a gente precisa estar bem resolvido para a gente ser feliz dentro do casamento. Exatamente. Né? Então, porque casar é exatamente isso. Para você constituir uma família, para você procriar, né? Cada dia mais. Tá bom? Tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver. Já? Vixe. Ixi. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Meu Deus. Pastor, de algum modo o sexo depois do casamento pode virar pecado? Tipo vício? Eu acredito que sim. Depende muito Do contexto, né? Mas eu acredito que sim. do contexto, né? Porque o sexo ele tem que ser algo, além de ser prazeroso, né? Ele tem que ser algo consentido. E puro, né? E puro, sem mácula, né? Então, uma pessoa compulsiva por sexo, ela precisa de uma ajuda psicológica, viu? Uma pessoa que compulsiva por sexo, ela precisa dessa ajuda psicológica aí, né? Porque a Bíblia até mesmo fala disso, né? Que a mulher, o corpo da mulher é do homem e o corpo do homem é da mulher, né? Mas tem muita gente que pega, e a gente está até nesse assunto em 1 Coríntios 7, né? E tem muita gente que pega essa questão e usa que fala assim, então se seu corpo é meu, eu vou usar o que eu quiser. Quando eu quero, né? Aquela famosa frase da novela aí, se prepare que eu vou lhe usar. Isso aí, gente, isso aí meio que não existe, porque o corpo dela é meu e o meu é dela, mas com consentimento, né? E com até respeito, mesmo consentimento e respeito. Porque Exatamente. se não tiver respeito, não adianta. Exatamente. Né? E aí, até mesmo o corpo da mulher é do homem e o do homem é da mulher. Então, tem que ser algo muito consentido. Né? Tem que ser algo muito prazeroso tanto para os dois. Tá bom? E a gente vai entrar num assunto. Tem uma pergunta. Tem uma pergunta que fizeram aqui que a gente vai entrar nessa questão aí, tá bom? Vamos lá para outra. Existe a tal da crise dos 7 anos? Olha, a gente completou, né? 7 anos, dia 22 de dezembro. Quase, você viu a olhada dela, né, pra mim. 7 anos. A gente completou 7 anos agora, no dia 22 de dezembro. O Josué nasceu dia 24. 2 dias depois. 2 dias depois. Olha só, gente. Eu acredito que não exista nenhum tipo de crise existencial de anos.
Tem Tipo muita assim, gente que nos 7 anos vai acontecer uma crise. no primeiro ano é o pior ano, no terceiro ano é o ano da crise. Você vê que nunca tem uma continuidade boa, sempre há algo ruim, sempre traz alguma crise, alguma coisa assim existencial. Mas eu acredito que não exista essa questão de a crise dos 7 anos, estamos vivendo a crise dos 7 anos. Na verdade, a gente está vivendo o melhor ano que a gente está tendo. É A verdade. gente está vivendo A assim, gente entrou os 7 anos vivendo a nossa melhor fase. é, a melhor Mesmo fase. com a adaptação, né, do Josué, que a gente sabe, quem já tem filho sabe o tanto que é complicado um casal se adaptar a uma criança pequena, ainda mais pai de primeira viagem. É toda uma rotina, né, que muda. Antes era só os dois. A gente viveu 7 anos, eu e Júnior. Pois é. Então agora a gente tem mais uma pessoa que depende exclusivamente da gente e até mais de mim, né? Como mãe. Muito. Então, apesar de ser um período de adaptação, a gente conseguiu conciliar para ser o melhor ano. A gente tem aproveitado assim os mínimos dos mínimos detalhes. Quem faz os anos é o casal. Se o casal está em crise há muito tempo, ele vai colocar uma desculpa que é a crise dos 7 anos, a crise dos 3 anos, de um ano, a crise não sei o que lá. Então, assim, quem faz isso aí é o casal, tá? Não pega isso de crise e coloca no seu casamento como alicerce. Pega aquilo que a palavra diz, tá bom? Então, a crise dos 7 anos pra a gente tá vivendo o melhor ano. E a gente tá no sétimo. Olha o Dias falando, aqui são 11 anos de casado. É claro assim, Ê, Miriam, ele, guerreira. aí sim, Aí é Daniel, ó, guerreira, menino. Mais guerreira que aí eu. é guerreira. A Miriam é guerreira, moço. Cadê a 11 Miriam na anos. live, Cadê a gente? Miriam? Cadê a Miriam pra conversar com a gente aí Né, também? Daniel? A Miriam tem que ser estudada, porque aguentar 11 anos o Diesel é muita coisa. Então, assim, gente, é claro que existem crises, né? É claro que existem Sim, maus momentos, dificuldades, né? maus Não é momentos, sempre só mas não é felicidade, o né? ano inteiro sofrendo crise, gente, pelo amor E de não quer Deus. dizer que você vai fazer 7 anos e vai entrar numa crise. Não, isso aí, joga isso aí pra lá. Ó, o Daniel falou, eu já tenho 18 anos 18 anos, e meu nunca Deus. tive crise. Olha só que. Olha aí, Então, assim, vai muito da pessoa. A pessoa do precisa casal, né? Da do casal. maturidade do casal também. Zelar, ter respeito, companheirismo, se colocar no lugar do outro. A gente aqui não teve crise do 7, mas dos primeiros anos de casado, a gente tinha muito. Não era crise, mas a gente tinha muito. Como é que se diz? Muito conflito. Muito conflito. A palavra é essa mesmo, muito conflito. Porque A é o gente choque. era mal resolvida, eu O era mal casamento- resolvida comigo, ele era mal resolvido com ele. Então a gente se chocava muito diante de algumas coisas, né? O casamento é o choque, né? É o choque de cultura, é o choque de realidade. Porque a Daiane vem, é uma menina mimada, que é a única. Mimada entre aspas, tá, gente? É a única mulher da família, então, assim, ela teve alguns privilégios e tudo mais, né? E eu venho aí de 4 irmãos, homens, né? Então, assim, a gente é duro mesmo, a gente tem uma cabeça totalmente diferente. E isso choca no casamento, mas é totalmente normal, né? As diferenças, na verdade, foram as nossas diferenças que fizeram com que a gente se unisse ainda mais, tá bom? Eu já tenho 18 anos. Minha mulher é guerreira. Aí é guerreira, viu, Dan? Daniel, sua mulher é guerreira. Pra aguentar 18 anos. E aí tem outra pergunta aqui, gente. Eu acho que a gente vai ficar só nas perguntas, né? Porque senão não Porque vamos. senão a gente não vai andar. É pecado não casar? Ah, É pecado não casar? Gente, Responde aí vocês, o que vocês acham? É pecado não casar? Sim ou não? você acha que é pecado não casar? Eu não quero casar. É pecado? Não quero constituir família. Constituir, essa é a palavra que eu tava tentando lembrar. Constituir? É. Aí, então conclui seu raciocínio. Não, era esse mesmo. Tá A constituir. gente casa pra constituir família, né? Não Criar sei se uma você falou base. isso. Né? Então é isso. Deixa eu ver se alguém mais mandou pergunta. Deixa eu ver. Ó, o Daniel acha que não. Daniel falou, acho que não. Alguém mais tem opinião? Não. Não. Deixa eu ver se tem mais alguém aí na live. Bora, gente. Vamos lá, gente, Ajuda participa aí, nós. vamos respondendo. Acho que não. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Tá. Gente, não é pecado você não querer casar. Eu também acho que não. Tá. Mas depende do contexto. Não, eu acho não é, tá? Porque o contexto de 1 Coríntios 7, Ó, o Baldez acha que Baldu. sim. Baldu. o Balduco,
o Baldu. O Não, Pedro. eu acho Pedro que acha sim. que Não. sim. Tá, e eu vou Recebe explicar acha por que 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 não. o raciocínio, até mesmo a Bíblia diz que não. Paulo, no 1 Coríntios 7, a qual nós estamos hoje, ele vai retratar do celibato, né? A gente só conhece o celibato dos padres, né? O padre ali, ele tem o celibato, que ele É não pode imposto, né? Na casar, verdade, é meio que imposto para que é eles, né? imposto a ele para que ele Para exercer o ministério, não se não case. se casa, né? Mas aí o que que acontece? Paulo também está falando de um celibato de uma pessoa que ela quer se dedicar totalmente e exclusivamente a Para Deus, Deus. né? E Paulo até fala, e ele dá o próprio exemplo. Eu queria que muitos fossem igual a mim, né? E Paulo fala assim, eu queria que muitos fossem igual a mim na questão do celibato, porque Paulo, ele se guardou o tempo todo só para a obra de Deus, né? Então, assim, é possível alguém hoje, no século XXI, ser celibata dentro da igreja ou fora? É possível. É difícil, mas é É possível. pecado você não casar? Não é pecado, gente. O pecado é você não querer casar para viver uma vida promíscua, né? Promíscuo. Promíscua? Eu sempre erro. Para viver uma vida de qualquer jeito. Pega um aqui, pega outro ali, pega outro e sai pegando todo mundo. E beija, e pega, e faz esse negócio tudo. Né? E aí fala assim, ah, não quero casar. Uai, mas Paulo não está dando essa brecha na lei aí para a questão da pessoa sair pegando todo mundo. Paulo está dando essa brecha, a única brecha que existe, tá, gente? A única brecha que existe é para você se dedicar totalmente e Ah, exclusivamente Deus. a Deus. Né? Eu coloco aí até mesmo como um missionário, tá? Um missionário que vai em missões, né? E faz a obra de Deus. Ou até mesmo uma pessoa da nossa sociedade, do nosso cotidiano. Né? Sendo que é muito difícil alguém hoje em dia querer isso, né? Não querer casar, mas na questão da pessoa não querer casar para viver aí pegando um ou outra, Tá errado. aí sim já é pecado, né? Aí sim já é pecado, tá bom? Ou então de não querer casar por conta de experiências ruins, né? É igual hoje. Hoje em dia mesmo a gente Sim, escuta muitos jovens falarem, ah, eu não quero casar, eu não quero ter filho, por conta de experiências e exemplos ruins que viram dentro de casa ou de pessoas próximas. Então tem gente que alimenta muito isso e não quer casar por causa disso. Isso não é um motivo, né, para isso não aí casar. É algo que tem que ser trabalhado na pessoa para que ela entenda que não é que aconteceu com fulano que vai acontecer com ela. isso meio que gera um trauma, né, na Sim, pessoa. Um trauma ou um bloqueio, né? A pessoa ela vê ali a família dela destruída desde pequeno. Aí ela fala, vou casar para quê? Para ter para sofrer. Então, a mesma vida que meu pai e minha mãe. E não é isso que Deus quer para você, tá bom? Se for nessa questão de você se dedicar totalmente a Deus, não é pecado. Mas se você já quer viver em fornicação, no pecado, não sei o quê, no pega-pega, não pega lá, pega aqui, aí sim já é deixa um a vida me erro. levar. Né? Aí assim já é um erro, tá bom, É gente? verdade. Homem casado. Olha as perguntas que o povo manda, vocês são tendenciosos, hein? Homem casado pode andar com homem solteiro? Né? A gente sabe que essa afirmação ela é atual, né, nos nossos dias aí, por conta do MC Kevin. É Kevin ou é Kevin? Kevin. Kevin, né? Por conta da morte do MC Kevin, né, que morreu por conta de meio que uma traição dos seus amigos. Né? E aí, no velório de sua esposa, ela fala isso, né? Homem casado pode andar com homem solteiro? Você quer responder ou eu respondo? Pode responder que eu completo. Tá. Eu tenho aí Eu uma como opinião homem, também. né? Eu tenho opinião. Responde como homem que eu respondo como esposa. A minha opinião é que pode sim, deve sim você andar com homem solteiro. Porque como que você vai ser exemplo para outra pessoa? Né? Então, assim, deve-se andar, sim. Né? Mas agora existe uma diferença entre você andar e você pedir conselho. Quando é questão de casamento. Gente, percebe aqui, eu vou falar algo pessoal mesmo. Quando é questão de casamento, é, eu pedir um conselho para um homem solteiro, aí eu acho que já não é tão legal na questão do cônjuge, na questão do casamento. Por quê? Teve uma vez, olha só o que eu ganhei, um tapa que eu ganhei. Teve uma vez que eu fui aconselhar um rapaz e ele era casado.
né? E eu fui aconselhar ele, eu falei, cara, você não deve tratar sua esposa assim. E eu era solteiro ainda na época. Cara, você não pode tratar sua esposa assim, você não pode fazer isso, fazer aquilo outro. E ele olhou pra mim e falou assim, tá, mas você é casado? Aí eu falei, não. Aí ele falou, então eu não aceito seu conselho, porque você não é casado. Então você não tem base para me dizer o que eu devo fazer ou não. Então ali eu entendi que é uma área que eu não posso entrar, sendo solteiro. Agora eu como casado hoje eu posso aconselhar homens casados, tanto homens casados como homens Porque solteiros, você já foi solteiro. né? Porque eu já fui solteiro e hoje eu estou casado. Então eu posso sim aconselhar. Mas quando eu era solteiro, eu não posso aconselhar. É igual na questão de filhos. Hoje a gente pode aconselhar um pai e a mãe de um filho adolescente por meio da palavra, a gente pode. É. Pode direcionar na palavra. Mas na questão de viver, de O vivenciar, exemplo, do exemplo, a gente não pode. a gente não tem. Porque a gente só tem um bebê dentro de casa. Então, assim, homens casados podem andar com homens solteiros? Pode sim. Pode casar. Ou pode andar. Misericórdia. Pode andar, gente. Pode andar. Mas você deve ser exemplos para os solteiros. O homem casado, ele tem que ter essa responsabilidade. Que ele é um exemplo. Que ele não pode ser deixado levar. Foi o que aconteceu com Kevin. Com Kevin, sei lá. Foi o que aconteceu com ele. Por conta dele ter amigos solteiros que viviam uma vida na bagaceira, foi que eles contrataram ali uma prostituta de luxo. E aquela mulher, né, eles negociaram. A gente viu aí todo o caso, como é que aconteceu. Eles negociaram e ali eles fizeram meio que uma casinha pro Kevin, sei lá, para aquele rapaz, a qual ele se desesperou, né? E ele foi pro outro andar, tentou ir pro outro andar, escorregou, caiu, morreu. Então, assim, por conta de da convivência e dos conselhos que ele não era um exemplo para aqueles caras. Isso aí tudo poderia ter sido evitado, né? A morte desse jovem. Mas hoje fica de lição para a gente, né? Fica de lição, porque ele poderia e ele deveria, na verdade, estar no quarto com sua esposa. E ele estava no quarto com quem? Com uma prostituta. Né? Então, assim, o salário do pecado, infelizmente, gente, é a morte. Triste. Né? É triste, a gente lamenta muito. Mas fica aí um aprendizado para todos nós. Tá bom? E só completando a sua resposta, eu acredito, na verdade, que é mais questão de caráter, né? É como o Daniel falou até no comentário lá em cima, eu não sou piolho para andar pela cabeça dos outros. Pode sim, quem vai andar na cabeça dos outros é piolho. E eu penso muito dessa forma. Tem muito homem solteiro que tem mais caráter que muito homem casado. Eita E fé. tem muito homem casado que tem caráter. Não estou generalizando, eu espero que vocês me entendam. Mas assim, a gente não pode pegar um exemplo e generalizar. Por exemplo, agora eu vou pegar meu esposo e vou falar, você não anda mais com homem solteiro, você só anda com homem casado. Não, porque eu conheço o caráter dele. Eu conheço quem ele é de verdade. Eu sei que na posição que ele está hoje, ele vai mais influenciar do que ser influenciado. E é mais a questão de comportamento. Comportamento. Existe uma diferença entre você andar com a pessoa e se comportar como ela. Um homem casado, ele jamais pode se comportar como um homem solteiro. Ele pode andar com um homem solteiro, mas ele não deve se comportar como um homem solteiro. A minha Exatamente. opinião é essa. Eu acho que é isso. Né? A Mira entrou aí, ó, Daniel. Oi, paz, eu preciso ser estudado, eu sou a prova do que o amor tudo suporta. É É verdade, verdade. Miriam. Oh, verdade verdadeira, A gente. Miriam realmente vive esse A Miriam, versículo. olha só, Ela leva a sério. dormir na casa do namorado todo dia pode? Pode, Daiane? Ah, gente, depende, né? Depende do contexto. Depende do contexto É e igual você texto. falou na live de ontem, né? Depende do contexto. Se a pessoa ela tá mentindo pra mãe, mentindo pro pai, falando que tá indo pra um lugar e tá indo pra casa do namorado, pra casa da namorada fazer o que não deve fazer, eu creio que não. É igual lá em casa. Daiane dormiu muito tempo lá em casa quando a gente namorava. Por quê? Porque lá na 23 era perto do serviço onde ela trabalhava. Né? Lá no metrô. Ela trabalhou no metrô de jovem aprendiz. E aí ela tinha que sair daqui, era que horas? Ixi, eu 4 saía horas? assim, 4 e pouco, quase 4 5 da manhã. horas. Eu 5 entrava horas da 5 manhã. e 15 no serviço. Né? Mas só que ela dormia na casa, lá com minha mãe. Ela dormia no quarto da minha mãe, né? Dormia no quarto da minha mãe. Então, assim, dormia separado. Então, o namorado, ele pode dormir na casa da namorada?
Gente, Não pode generalizar, a né? gente Pegar não pode todo mundo, pegar e colocar na generalizar. cruz e falar não pode porque é pecado, e não sei o que. Depende do contexto Depende e do do motivo. contexto, né? É Então, a nossa resposta, né? sim, Tem gente que vai achar que não deve de maneira nenhuma, que tá meio que criando uma mas, oportunidade pro pecado, mas assim, é cada um, né? mas é que nem eu falei, e a Bíblia também diz isso. O sexo ele foi feito pro casamento. Ele não foi feito é, para ser antes do casamento. Não, ele foi feito pro casamento. Porque no casamento, no sexo, na verdade, é ali que a pessoa se torna um com a outra pessoa. Então você deve se casar, né, para ter relações com sua esposa, tá bom? Então, nessa questão aí, tá? Depende do contexto, mas se for juntos, jamais, não pode, tá bom? É... Pastor, é pecado você pensar em um divórcio antes do... Antes? Oh, é pecado? Calma aí. É A pe... letra tá pequena, Tá os dois pequena a são meio letra. cegueta, Pastor, tadinho. é pecado você pensar em um casamento antes do divórcio? Pois não quero Acho que tem que clicar ficar... aí pra abrir a pergunta, Não, né? se eu clicar, vai abrir a Vai pergunta abrir para tudo. todo mundo. É porque não abriu a pergunta É porque toda não pra abriu a gente. pergunta toda, tá? Depois você manda novamente essa pergunta aí, O o restante. restante da pergunta que a gente vai tentar responder aqui. Apareceu só a parte. Pastor, é pecado você pensar em um casamento antes do divórcio? Pois Pois não não quero quero ficar. ficar. Aí o restante não apareceu. Eu acho que eu não quero ficar só. É tipo assim, a pessoa ela já tá pensando em outro casamento, casada. Tipo, se divorciar e casar de novo? Explica melhor aí. Explica melhor aí que a A gente vai gente vai tentar responder pra você. te Se quiser, ajudar se aí. puder também aparecer a pergunta aqui, você coloca aqui que pode, que aí a gente clica na Não, pergunta. isso aí, Mas acho que não, depende muito da pessoa, né? né? Vamos lá para outras perguntas. Viajar. Viajar ou uma cerimônia? Qual é o ideal? Acho que é pessoal também. É pessoal, gente. Claro que isso tudo é pessoal, mas a gente vai colocar também a nossa A opinião, nossa opinião, né? né? A gente fez uma cerimônia, né? Mas hoje, Daiane, se a gente fosse casar hoje, o que você queria? Hoje eu faria uma coisa mais simples. Não me arrependo de nada do que eu fiz na época, mas com a cabeça que eu tenho hoje, eu faria uma coisa mais íntima e viajaria. Porque na época a gente fez um casamento maior, grande, né? Entre aspas, para as nossas condições, mas a gente não viajou, a gente ficou aqui. A gente foi viajar um ano depois. A gente pensou em tudo, mas Menos na menos viagem. na viagem. Nossa lua de mel foi em Ceilândia. Passamos, Ai, pelo amor de Deus, gente. Então pensa passamos assim, gente, o além mês de da lua de vocês mel em pensar. Ceilândia. Olha só que tristeza isso, né? Não, Dá até tristeza de até falar. porque a gente casou em dezembro. Pensa, quem já viajou em dezembro sabe o tanto que é caro. Se você quiser ir para Caldas Novas, você vai gastar mais em dezembro. Porque Não, é não é nem perto do questão de ser Natal. caro. 2 dias antes do Natal. Não, sim, mas não é questão de ser caro ou não. É questão de planejamento mesmo. Se a gente tivesse planejado, mesmo que fosse caro, a gente iria Não, sim, pagar. com certeza. Porque Não, o casamento sim. foi caro, Isso sim. né? Mas eu tô falando na questão de você não pode só planejar a cerimônia. Você tem que planejar a viagem, você tem que planejar a lua de mel. E foi o que aconteceu com a gente. E até mesmo por falta de instrução nossa, né? Não fomos instruídos a isso, né? Então, assim, é até triste falar, a gente ficou na Ceilândia. Se eu falar o nome do hotel, vocês vão ficar pior ainda, Não, deixa abaixo. falando. Não. né? Então, assim, gente, faz aí uma cerimônia legal, mas sempre, sempre, sempre lembra da viagem. Sempre, tá? A viagem, coloque a viagem no papel. Coloque a viagem até mesmo em primeiro lugar, viu? Até mesmo em primeiro lugar, para vocês ter um relacionamento, para vocês ter ali toda aquela magia, né, da lua de mel e tudo mais. Tá bom? Curti, né? Não pense Curti um só no pouco. casamento, de você querer encher o bucho dos outros de bolo ou de coxinha, né? Pense aí no casamento, ou na lua de mel também, tá Acho que bom? veio o resto da Deixa eu pergunta. ver se vê o resto. Foi. Ah, entendi. Agora eu entendi. É Ah, tipo assim, se é pecado você pensar em casar de novo, né? Se vou divorcia, divorciar, e lógico, é quero lógico que casar quero casar novamente. depende do motivo do divórcio. Exatamente. Gente, depende do motivo do divórcio. A Miriam sabe o hotel lá. Não, vamos deixar essa, Vou abrir uma vaquinha, é verdade, Miriam, concordo. Isso aqui não sai da memória nunca, Miriam. Nunca. Né? Então, Acho que eu assim, posso ir pra Dubai, que eu nunca vou conseguir esquecer esse dia. olha o que o Daniel falou. Lua de mel e ser Londres, a Ser melhor. Londres, é tipo isso mesmo.
Cara, o nome do hotel que a gente ficou é Estoril. Olha o nome do hotel. Você fala isso, todo mundo vai saber o que Não, nem é. existe mais esse hotel. Ah, é, mudou o nome. Nem existe mais. Ali parece mais um matadouro, moço. Né? Então, assim, o nome do hotel era Estoril e Celândia. Olha que tristeza, pelo amor de Deus. Em Ceilândia, ainda Né? colocaram uma música do Nossa. Leandro Leonardo, lá Chuva do time, Chuva telhado. do Telhado. Ô, Ih, Jesus, foi meu trem. Deus, misericórdia. Gente, foi difícil. Mas depois de um ano, olha só, um ano depois que a gente conseguiu viajar, né? Ter a nossa lua de mel de verdade, né? Ah, concordo com a vaquinha. Ah, vou mandar meu Pix aqui, é só vocês mandarem o dinheiro. Tá bom? Agora a questão do divórcio aí da pessoa que tá perguntando. Mandou. Sei que você ia falar o nome, né? Não, do homem, da mulher, ninguém sabe quem é. A questão do divórcio, gente, tem que ter muita cautela. Não fala não, Miriam. O Daniel tá pedindo para falar. Tem que ter muita cautela nessa questão de divórcio, né? A gente sabe que o divórcio, ele não pode ser repúdio. Ah, eu repudiei da Daiane, não gosto mais da Daiane. Não, cansei. Cansei de dela. estar casado com ela. Cansei de casar, de viver, de compartilhar minha vida com a Daiane. Cansei e vou embora. Gente, a Bíblia, ela só deixa você divorciar quando você morre, que aí você vira viúva, né? Ou por algum pecado. Ou defunto. O defunto. Ou por algum pecado, né? Tanto sexual ou uma traição. Imoral, né? Imoral, uma imoralidade. Então, assim, também, não só a questão sexual, tá? Porque um homem que agride a mulher, né? A gente vai entrar aqui, né? na polêmica. Um homem que agride uma mulher, ele está adulterando. Ele está traindo Ele ela. está traindo ela. Além de ele estar traindo ela, ele está traindo também a confiança do próprio Deus, que é o pai daquela mulher. Então, assim, gente, casamento abusivo. Tudo isso primeiro que você tem que denunciar. Você que está me ouvindo aqui, que sofre com algum tipo de violência doméstica. Gente, não deixa isso ser impune. Denuncie, tenha ouvidoria, peça ajuda, né? A gente está aqui para ajudar também. Não fica só com o pensamento assim de que vai mudar. Deus pode transformar? Pode, se a outra pessoa quiser. Se a outra pessoa der espaço, Deus realmente ele pode transformar. Exatamente. Porque eu conheço casos que Deus realmente transformou, mas foi por espaço que ambos deram para Deus trabalhar. Mas se é uma pessoa que realmente ela não quer mudança, não vai mudar. Não vai. Tem muita questão que é questão de caráter. É verdade. Né? Mas tudo isso você tem que saber antes de casar. Né? Eu sei que a gente só conhece a pessoa convivendo e tudo. A maioria dos defeitos. Mas, gente, eu tô falando da questão da impunidade. Né? Eu tô falando da questão do desrespeito. Do adultério. Né? Não só o adultério físico, sexual, né? Mas eu tô falando do adultério físico. Físico, moral. Moral, né? Sexualmente. Tem homens que pensam que a sua esposa ela é um objeto e quer fazer tudo que ele quer. Né? Tem homens que assistem pornô o dia todo. Eu vou logo abrir aqui o verbo. Que assistem pornô o dia todo, pensando que chegar em casa aquela mulher vai fazer tudo que aquela mulher que está sendo paga para fazer. Né? Então, assim, você tem que zelar. É igual a gente está falando, o sexo ele tem que ser imaculado, né? Sem manchas. Tem que ser ali realmente um altar, né? Além de ser um altar para Deus, um altar também de prazer para o homem e para a mulher. Beleza? Para ambos, né? Para ambos. Então, se for a questão do divórcio, nesse caso, até nisso, gente, até nisso a Bíblia diz para ter cautela. Né? E 1 Coríntios 7 vai falar sobre isso, tá bom? E depois eu quero falar melhor com você no privado aí, tá bom? Padrinhos de casamento, como escolher os padrinhos de casamento? Bom, hoje, né? Porque na época eu escolhi meio que não que aleatório, né? Eu não me arrependo de nenhuma das pessoas que eu chamei. Só que assim, é igual esses dias mesmo a gente estava conversando aqui. Eu quase que não tenho contato com todos. Eu tenho contato com pouquíssimos casais que realmente foram meus padrinhos, fora os que não estão mais juntos, né? Que não tem nem. Se eu quisesse fazer assim, vou fazer uma reunião aqui de 10 anos de casado, chamar os padrinhos, ia dar briga. Ia dar porrada. Porque não tem. São poucos os que estão juntos hoje. Então, assim, não que isso seja um padrão, né? Eu vou chamar um casal que eu sei que não vai separar, não é isso. Mas eu creio que se eu fosse escolher hoje, eu escolheria pessoas de dentro do meu convívio, pessoas que estão no meu dia a dia, pessoas que eu convivo, que eu converso, que eu posso me aconselhar.
Porque o casamento, a gente precisa de conselho, a gente precisa, principalmente no começo, a gente precisa muito de ajuda. E são os padrinhos que vão ter essa função, né? De nos ajudar, de nos orientar. E padrinho serve pra isso, gente. Padrinho não é só pra ser o primeiro na cerimônia, Não é não. só para entrar todo mundo Pra numa entrar cor só. primeiro, pra comer primeiro. Não, não é Não. isso não. Né? O padrinho ele tem que ter uma convivência com você. O padrinho ele tem que ter até mesmo uma intimidade, liberdade, uma né? liberdade. Né? Eu mesmo, teve um casal que convidou a gente para ser padrinho de casamento deles, mas o casal só vivia brigando. Né? Um dia tava junto, outro dia tava separado. Aí convidou a gente. Aí eu falei assim, ó, eu só aceito você vir aqui em casa. E aí a pessoa veio, e aí quando eles vieram aqui, eu falei, olha, a gente não vai ser padrinho de vocês, porque eu não vou ser padrinho de um casamento que já tá acabado. Né? Então, assim, aí a gente começou, né, a aconselhar eles, a gente começou a falar, a gente começou a dizer o que é o casamento. Por quê? Porque eles estavam vivendo naquele mundo da Disney, né? Onde o amor é tudo lindo, onde no final vai dar tudo sempre certo. E muitas das vezes aquilo que começa errado vai terminar errado, não tem jeito. Né? Olha o que o Daniel falou. Não Nem lembro lembro nem quem quem são são os meus meus. padrinhos. Os meus Né? eu lembro, Os graças meus eu a Deus, lembro. mas é o que eu falei, a maioria hoje não estão, infelizmente, não estão mais juntos. Infelizmente, porque pra gente é uma pena. É uma pena, infelizmente. Mas é a vida, né? Mas tem que ter esse companheirismo dos padrinhos. E os padrinhos tem que ser pessoas que vão orientar. Porque se você está sendo chamado para ser padrinho, é porque as pessoas viram em você, confiam né? em Que vê você. um exemplo. Exatamente. Então é dessa forma que você vai convidar também pessoas. Olha o que o Baldez falou aqui, ó. Acho que fiz a melhor escolha de padrinhos. Eles fazem uma live top. Ele está falando de mim, da Daiane mesmo. Você acha ou tem certeza? A Pedro, Lisandra está responde aí. perguntando. Ah, agora ele respondeu. Ah, ele Tenho respondeu, eu certeza. tenho Isso certeza. aí. É isso aí. Então você tem que ter a certeza. Por mais que o padrinho lá na frente, não estou falando também que Ninguém é são perfeito, né, seres gente? celestiais. Não tem como chamar tudo. anjo, É, Jesus pra ser padrinho. Precisa só assim pra ser perfeito. exatamente. Mas acho que eles entenderam mais ou menos aqui. Mas a questão mesmo da cabeça, da pessoa, ela ter essa cabeça. E hoje a gente sabe. Hoje se a gente for chamado, né, para ser padrinho, a gente senta, conversa, explica o que é o casamento, né, explica e também real. tenta dar um norte para aquela pessoa, porque por muitas vezes, quando a pessoa ela vai casar, ela fica muito perdida, né, ela fica perdida, e é natural isso, ela fica perdida do que fazer, como fazer, para onde ir, o que fazer, né, e o casamento ele serve para isso, tá bom? Ó, o Daniel falou que é sério, é sério, e eu Mas sei, 18 anos é muito tempo mesmo, e eu pra sei, Dan, lembrar. eu sei, Dan, que é sério, né? E também é preocupante ao mesmo tempo, porque você convidar pessoas para ser padrinho e nem lembrar quem são é bem complicado. A Bíblia ali tá toda. Olha só, eu escolhi minhas irmãs e foi a minha melhor escolha. Foram minhas irmãs mais 2 casais de padrinhos. Excelente. Excelente, né? E nada Excelente. melhor São do pessoas que próximas, né? Pessoas que você sabe que pode acontecer o que for, irmão, gente. Irmão é irmão. todos os meus irmãos e o da Daiane foram padrinhos, todos, né? Todos os meus Menos um irmãos, irmão meu, mas porque ele, na época ele não quis, não. que ele não quis, né? Mas todos os irmãos, Não é eles que ele foram... não quis, né? Tem todo um processo, mas ele não quis, não. Deixa abaixo, né? Não, deixa abaixo, não. É porque ele não quis mesmo. Na Tá, época ué. ele não... Vergonha, vergonha. Fala, uai, vergonha. Né? Então, assim, todos os nossos irmãos, menos um, foram padrinhos, né? Então, assim, não tem ninguém melhor do que a sua própria família para querer o seu bem, para compartilhar, né? E para te ajudar também nessa questão de ser Nessa padrinhos, escolha. tá bom? Nessas escolhas aí. Deixa eu ver. Não tem mais pergunta Tinha aqui. uma lá em cima. Gente, tem? Eu acho que tem. Acho que Peraí, não. deixa eu ver. Não. Essa aqui já foi? Já é a mesma aqui, ó. Ah, É porque foi, ela foi. complementou. Eu que esqueci que tinha, mas foi. Então, se você tiver mais pergunta aí, manda aqui, ó. Manda aqui que a gente vai responder. A gente está respondendo algumas aqui que foram mandadas antes, tá bom? E a gente já está quase Aqui não foi, não. partindo para o fim. Ixi, Olha só, uma pergunta uma aqui. polêmica. E eu quero que os casados. Essa aí vocês vão Essa vai para os responder. casados. Primeiro vocês respondem. E Depois depois a gente responde.
Quando se casa, oh meu Deus, quando se casa, faz sexo todo dia? Quando se casa, ó a pergunta, quando se casa, faz Se meus irmãos sexo? forem meus padrinhos, nunca vai parar de entrar padrinho. Meu Deus do céu. Uai, Rafa, haja Quantos padrinho, irmãos hein? você tem? Né? Então você pega aí, eu tô falando também, você vai pegar o irmão de 12 anos, o irmão de Não, 10. pessoas já Tô falando maduras, de né? pessoas Pessoas já, maduras, né? já têm uma consciência do que. Olha só, quando se casa, faz sexo todo dia, eu conto ou você conta? Acho que eu vou deixar eles descobrirem. Responde aí, Ai, gente. Quem ai, é o casado Jason é tá bom na pra live. responder Jason, essa, cadê você pra responder? né? Aos casados aí, pode responder. Quando Mia, se Jason. casa, quando se casa, faz sexo todo dia? Ô, sonho. Esse menino tá vendo casamento aonde? É na Disney, é? Todo dia? Todo dia faz. Não. 9 irmãos, meu Deus, Vixe, né? Rafa. 9 irmãos? Meu Deus do É, eu só céu. tenho 2. É, eu tive. Você tem Eu 4. tenho. É. Tenho 4, 5 mil, né? Não. Não. Até os solteiros já sabem, né? Então vocês não estão enganados. Gente, isso aqui é uma pergunta de. Os casados sumiu, gente. Cadê os Tá esperando casados? a gente responder É, tá primeiro, né? respondendo. Então vamos responder. É, lógico que não, gente. Pelo amor de Deus. Ninguém Né? é de uma máquina de. Ninguém é uma máquina, mas também tem pessoas que Se esconde atrás disso, né? Pra não fazer também. é, e assim, é, o solteiro. Faz Da- nada, né? As Daniel é respostas melhor. do Daniel são as melhores. Não, a Né? Cris. Oi, Cris. E tem muita gente casada que quando ouviu essa pergunta fala assim, oh meu Deus, quem me dera, Mas tem muita quem me gente dera. que casou iludido. É, e tem muita A gente gente casou casou iludido. iludido. Foi? Foi. Iludido. No início, irmão, no início a gente fazia mesmo, era direto em Sim, no cima. início, a Eliette respondeu. Sim, no início. Depois, com o passar do tempo, o sexo já não é prioridade, mas o carinho, o estar junto, o compartilhar o dia a dia. Verdade. Mas cair. Ai, gente, eu sou cega, desculpa, tá? Mas É porque- caiu que sexo é mega importante. Mas Não, sim, é mega. Realmente. sim, com certeza. É porque a gente é meio cego, gente. Aí, pra ler as perguntas, Tá assim, é bem, complicado, mas tá dando certo. né? Então assim, no No começo começo do mesmo, casamento, realmente, o moço, começo. são- Você acha assim, aí nossa, se continuar assim pra sempre, tá é, ótimo. mas aí é igual a Eliette falou, né? Vai passando o tempo, a gente vê que o Não é sexo ele só não é a isso. prioridade do casamento. Tem Ninguém gente. casa pra fazer sexo. Se uma pessoa ela casa pra fazer sexo, vai ser o sexo que vai tirar ela do casamento. Olha que forte isso. Se uma pessoa, ela Ela escreveu corrigiu cair, lá, escrevi errado. escrevi Não, errado. deu pra A entender. gente entendeu, Eliette. Né? Se uma pessoa ela casa pra ter sexo, né? Vai ser o sexo que vai tirar ela do casamento. Não é mesmo? Entendeu? Por quê? Porque ela vai se frustrar e ela não vai. Tanto homem quanto mulher, viu, gente? Tem muita mulher aí que é fogosa aí, que tem um fogo nas entranhas que é algo terrível. Né? E também tem Não, e não é homens. errado assim ter o Não é fogo errado. no casamento, Né? né? Não é errado porque você tem alguém para pagar. Mas não, não é errado. Não é errado. Mas eu tô falando assim, o sexo ele não é a prioridade. Não Né? é só isso. Não é só isso. Você não Casamento casa não pra se isso. resume a isso. Ixi, vem tantas outras coisas antes. O diálogo, o carinho, como a Eliette mesmo ali falou, o dia a dia, né? O compartilhar. Não adianta nada você ter sexo todo dia, mas você não ter com quem conversar, não ter uma pessoa que vai te compreender quando você precisar de uma resposta em relação a algo. Alguém que não entende você. Exatamente. Não adianta. Não adianta você querer só uma pessoa para ser uma máquina, né? Ninguém é máquina, gente. Mas às vezes o sexo ajuda muitos casamentos. Sim, não, óbvio. Ajuda. O Tem- sexo é do casamento, né, Rafa? Essa questão é séria. O sexo é do casamento. Então, assim, é lógico que ele ajuda, né? Mas não é o sexo que permanece, né? Eu vou dar um exemplo nosso, né? Vou dar um exemplo nosso. A Daiane, ela teve que ficar 9 meses de resguardo, né? Repouso. Repouso, na verdade. Na gravidez. Na gravidez. Ela teve que ficar 9 Fiz meses uma de cirurgia, repouso. não podia. Porque ela fez a cerclagem, né? Para segurar o bebê, o Josué. Ela fez a cerclagem por conta do problema que ela tem,
Qual o nome que é? Você tinha, em nome de Jesus. Incompetência istmo-cervical. Isso, esse nome difícil aí. É que O colo do útero é flácido. é flácido e não segura, né? Não sustenta o peso do bebê. Então ela teve que ficar 9 meses sem fazer nada. Né? E fora os 9 meses ainda vem, Não podia nem triscar em nada, nada. né? Tinha que Nada ficar- mesmo. Tanto que ela tinha que fazer repouso absoluto. Né? Ela ficou 9 meses deitada na cama, né? Só descansando mesmo. Ela cansou de descansar. É verdade. Até hoje eu sinto as dores do descanso nas costas. Né? Então, assim, o problema que ela teve de saúde acarretou aí quase um ano. Um ano, gente. Um ano, homens. Cadê os homens aí? Né? Eu quero ver se você aguenta aí, ficar um ano sem fazer Porque sexo. não foi só o repouso, o período da gravidez, ainda tem o resguardo, né? Tem um Quase resguardo. 2 meses, 40 dias pra frente, depende da recuperação da mulher. Então, assim, é quase um ano mesmo. Quase um ano, foi quase um ano mesmo. Né? Sem nada mesmo. Nada mesmo, nada. Sabe? Então, assim, cara, não foi o sexo que manteve o nosso casamento, foi o amor. E foi a época que a gente mais se uniu. Nossa, Por incrível que como a pareça. gente conversava. Não é que não faz falta, né? Não é isso, mas é a época que a gente mais se uniu. Exatamente, foi a época que a gente mais. O comentário da Eliette foi ótimo. Que a gente mais. Agora é dar lugar pra compensar. É. Exatamente. Agora. Tô devendo aí um ano Tá de devendo aí dívidas. quase 3 anos. Deixa eu ler só esse comentário aqui, né? Quando você tem um bom relacionamento, o sexo é muito melhor do que quando só quer querer sexo sem Sim, ter um bom bom relacionamento. É verdade. Exatamente. É verdade, é muito melhor, né? Porque você tem todo um processo. Não é simplesmente chegar e fazer e pronto. Não. É como, até acho que foi o pastor Cláudio Duarte que fala isso, né? Tem que ficar jogando lenha na fogueira o dia todinho. Pra ver Mulher. se à noite acende uma faísca. Mulher é fogão a lenha, né, gente? Os homens têm que entender isso. Que mulher é fogão a lenha. Agora o homem é fogão a gás. Como Então, você ficou nesses 9 meses, Júnior? eu vou falar agora, né? Vamos subir pelos comentários aqui. Comentar, senão vai perder. O casamento vai além do sexo, tem que ter amor, carinho, respeito e etc. Exatamente. Exatamente. Então, assim, o casamento, o sexo, ele faz parte do casamento. Né? É algo importante, É algo mas não é importante. algo único, né? Só aquilo ali. É importante. E é Importantíssimo. importantíssimo. Viu? É muito importante. Pagar as dívidas, né? Não Tem deveis que nada pagar. a ninguém. Como... Igual a Bíblia fala, não deveis nada a ninguém, senão o amor. É verdade. Viu? Agora é dar lugar para compensar, viu, Estão Daiane? pagando, gente. Aí, Vamos lá. como você ficou nesses 9 meses? Júnior? Cara, de verdade, a gente ficou muito tranquilo, né? Porque é claro que é difícil, né? Difícil, Principalmente mas a gente pro se homem. apegou ao que a gente podia curtir, né? Né? Que era o bebê. Mas foi sempre por um bom e por um bem melhor ainda, né? Um bem maior, né? Responde, estou respondendo. Né? Então, assim, no começo eu fiquei desesperado, subindo nas paredes, querendo bater toda hora em alguém, porque é normal, os hormônios eles estão Não sei se ali. você ia falar outra coisa. Não, isso aí não, não fiz isso aí que vocês estão pensando, né? Desse negócio de bater, não sei o que, não fiz, tá? Fiquei muito tranquilo mesmo, porque na minha cabeça estava muito bem definido e eu estava bem decidido. Tinha um propósito. Né? Tinha um propósito específico. Não era uma coisa que a gente decidiu assim, vamos ficar aqui pra ver o que vai dar. Mas a gente já vê casos de mulheres que faz greve de sexo, né? De pra homens. punir, né? O Para marido. punir, de homens também que faz greve de sexo com sua esposa, para punir, como se fosse uma punição isso. E a Bíblia é totalmente contra isso. 1 Coríntios 7, a qual nós lemos hoje, está falando também sobre isso, né? Que se você for, se no caso for em consentimento, né, para algo específico e um propósito espiritual, que seja consentido. Mas o homem jamais pode negar o seu corpo à mulher, ou então a mulher negar o seu corpo ao homem. Eu estou falando na questão não de obrigatoriedade, viu? É porque tem gente que também usa esse versículo pra desrespeitar, né? Exatamente. Porque, tipo, a esposa tá, vamos supor, nesse caso, né, era algo que era esqueci de novo a palavra. Um problema. Era algo médico, né? Médico. Uma imposição médica. Uma recomendação, lembrei, uma recomendação médica. Então, aí vamos supor que eu chego aqui e ele fala assim, você tá mentindo. Você tá falando isso porque você não quer. E a Bíblia fala que você tem que fazer e pronto. Então, vamos lá. Então... Vai, continua. Então, e vamos lá.
e desrespeitar, né? Então ele foi super compreensivo, tanto que ele ia nas consultas comigo, e mesmo se ele não fosse, eu tenho certeza que se eu chegasse, explicasse, ele teria entendido, ele saberia que eu não estava mentindo, mas tem pessoas que meio que quer impor, né? Pegar o versículo e falar, não, você é obrigado, tá aqui na Bíblia, você precisa, então assim, Não. é totalmente A Bíblia errado. vai totalmente contra isso, né? E na questão de saúde, principalmente na questão de saúde, gente. Igual uma vez, gente, agora eu até me lembrei de um caso, uma vez uma pessoa chegou em mim e perguntou bem assim, essa pessoa, ela, Você fala. pra cá, ela chegou em mim e falou bem assim, eu queria te fazer uma pergunta. Eu falei, pode fazer essa pergunta, tem muito tempo isso. Aí ela falou, eu quero fazer um propósito de não ter, e durante esse Rações. propósito eu não quero ter relações com o meu marido. Eu tô certo ou eu tô errado? Aí eu fui e falei pra ela, você vai procurar seu marido e vai perguntar se ele concorda com esse propósito. Se ele concordar com você e falar, não, meu irmão, vai, faz o propósito, depois a gente amém, faça o seu propósito. Mas se ele falar, eu não concordo. Não concordo que você faça esse propósito. Então você tem que entregar o propósito e obedecer ao seu marido. Exatamente. Né? Isso aí tem que estar muito bem claro, gente. Né? Tem que ser em concordância, A tá palavra bom? fala em concordância Em dos concordância. dois. Não é Eu não posso simplesmente eu fazer um decidir, propósito sozinho. principalmente que, vou fugir. Essa semana eu não quero nada. Então eu vou fazer um propósito Porque com Deus que aí eu vou estar sendo resguardado. Não, não tá. Se o não marido tá. não concordar, você tá em Se pecado. o Deus marido nem falar, recebe. minha mulher, é essa semana que eu quero mesmo, a semana toda, então Entrega o propósito entrega e o dá propósito lugar. e manda alugar, tá bom? É pecado bater, bater. Depende, se for bater na porta, não é pecado não, tá? Se for bater outras coisas, aí já é assim. Se for na questão de saúde, né? Porque tem aí, o homem tem aí o espermograma, né? O homem tem aí, na questão de saúde, tem que fazer o espermograma e para sair tem que fazer alguma coisa, né? Se for nessa Depende do questão, caso, né? Casos e né? casos. E com sua mulher, meu irmão, você e sua mulher, você pode fazer com ela aí se você quiser, tá O bom? que for O que concordado for entre os dois, né? concordado entre os dois aí, tá bom? Quando se tem um bom relacionamento, respeito para com a esposa, deve ser mais fácil suportar. Achei lindo, Júnior, seu posicionamento de um esposo compreensivo e respeitoso com sua esposa. Obrigado, Eliette. Bonitinho. Lindo demais, obrigado. Eu amo você. Né? Então, assim, isso aqui eu estou expondo, porque isso aqui é intimidade, né, É gente? verdade. Mas a gente está expondo a nossa intimidade para ser exemplo mesmo, para Pra vocês você terem entender, né? e entender, sabe, o que, que é um casamento de verdade. O casamento não é um conto de fada, não, gente. Se a gente ligar a TV aqui agora, talvez vai mostrar aí casamentos, aqueles luxos e tudo mais. Você vê, ó, o Ronaldo Fenômeno, ele casou num palácio, Castelo. um castelo, né? Um castelo. Mas com um mês depois ele já estava separado. Então não é Então, o luxo, não é né? o Não é o luxo, dinheiro. é o dia a dia. Casamento é dia a dia. Casamento não é exposição ou É então construir, né? ostentação. Construir É juntos. construção. Viu? Casamento é construção. Gente, tem mais perguntas chegando aqui, ó. Vai mandando sua pergunta aqui. Ó, a Daiane ama responder perguntas sobre sexo. Deixa eu ver. Embaralha aí a pergunta ou vai pra... É Ah, não, aqui. pecado. Gente, vocês gostam do pecado, hein? É pecado a mulher deixar o marido com vontade de namorar? Mas rapaz, gente, tem, Responde aí, marido. tem tanta mulher querendo um marido para namorar e a mulher que tem um marido para namorar não quer namorar. Uai, Depende do contexto, né, também. é, Tá deixando com vontade não. por quê? Porque ela quer deixar ele com vontade? Porque ela quer meio que castigar ele de alguma forma? Depende do Gente, contexto. é só vocês fazerem isso aqui, ó. Sentar e conversar. O que tá O que está acontecendo? acontecendo? Por que você está me deixando à vontade? Eu sou muito franco com a Daiane, A gente é bem né? A gente transparente é aqui em bem casa. transparente. Bem, até demais. Muito. Né? E eu falo, aí, irmã, o que está acontecendo mesmo? Porque eu não tô entendendo sua posição, não. Tá cansado? Tá O que que é? cansada, tá cansada. Eu já venho logo, cadê? Eu já venho logo com Dorflex, né? Eu já venho logo com Dorflex, deixa o Dorflex no bolso. Ah, Tô tô com dor com. de cabeça não. Não, aqui, ó, toma o Dorflex, que o Dorflex, ele é pra isso, né? É pra curar dor de cabeça. Então, gente, o melhor é o diálogo, tá bom? Conversa, não é normal. Gente, não é bom, viu? A mulherada aí não deixe seus maridos. Até mesmo a palavra fala sobre isso. 1 Coríntios 7.
Gente, você quer entender sobre casamento? 1 Coríntios 7. É a melhor Verdade. forma de você entender casamento. Tá Né? bem claro. Tá muito bem claro. E Paulo foi muito específico. E Bem até nessa específico e direto. bem Todas específico. as questões. E até nessa questão da mulher deixar o marido, isso aí a mulher tá abrindo uma brecha para que o marido ele tenha a mentalidade de que minha mulher não me quer porque aí começa, tá me traindo? Será que ela tá pensando em outra pessoa? Ou então vai ser ao inverso. Minha mulher não quer, então vou pegar uma de fora Uma que que queira. queira. E sempre tem uma que quer, gente. Sempre. Sempre. Mas o meu marido ele não tem esse dente aqui. Mas vai ter uma. Vai ter uma Vai mulher ter para. uma pra encaixar um dentinho aqui. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa aliança aqui na mão esquerda, essa aliança aqui na mão esquerda, ela é um chamativo, principalmente no mundo que a gente vive. Ela é um chamativo para que as mulheres. Peraí que eu vou perguntar pra minha mulher o que tá acontecendo. Já volto. Pera aí que eu vou perguntar pra minha mulher o que tá acontecendo e já Na próxima volto. live eu vou colocar o Daniel pra Eu vou colocar ao o Daniel vivo. que é ao vivo junto com a gente, cara. Muito bom. Né? Então, assim, as mulheres, elas gostam. Tem muita mulher solteira que gosta de homem casado, viu? Tem muita mulher solteira aí no mundo que só gosta de homem casado, né? Então, assim, a mulher, e nem a mulher, nem o homem. Gente, é sentar, é dialogar, é Tudo é conversar. diálogo. Tudo Tudo. conversado, tá bom? Tudo alinhado. A gente já está indo pro final das perguntas. Se você tiver alguma aí, vai falando. Olha só, meu marido, mais uma pergunta aqui. Meu marido não me honra. O que devo fazer? Tenho que honrar ele? E aí, Dani? Com certeza. Como que eu honro uma pessoa que não me honra? Respeitando. Acima de tudo, né? O respeito ele tem que vir antes de qualquer outra coisa. Não é porque você me desonra. Eu tenho que te honrar pra te ensinar a me honrar. Não é te desonrando que eu vou ensinar você a me honrar. Não é te desrespeitando que eu vou ensinar você a me respeitar. Eu creio que não seja dessa forma. Não é pagando na mesma moeda. Não é simplesmente eu tratando ele mal, ele me trata mal. Muito tempo a gente foi assim no nosso casamento. Se ele fosse ignorante comigo, eu era o triplo. E vice-versa. Se eu fosse ignorante com ele, ele também era muito ignorante comigo. Só que quando eu aprendi que eu precisava primeiro respeitar, porque na verdade o respeito, ele não se impõe. Eu não posso chegar aqui, você precisa me respeitar, porque senão eu vou te desrespeitar. Não, o respeito ele se conquista. São as minhas atitudes que vão conquistar o respeito dele. As minhas atitudes vão conquistar a admiração e o respeito do meu marido pra mim. Não é desonrando ele que eu vou ser honrado. É isso aí. Né? Então você deve honrar sim. É óbvio que você ser desonrado é muito ruim, né? Uma pessoa que não te honra, que te maltrata, é horrível. É claro, ninguém quer Não tô casar com alguém. defendendo as A gente não pessoas. está defendendo quem não jamais. honra. Né? Pelo contrário. Ninguém quer casar com outra pessoa, principalmente uma pessoa que você Opa, dorme voltei. todo dia. E aí, Daniel, o que ela O falou? que ela falou? Responde aí o que ela falou. Né? Então, assim, ninguém quer casar com uma pessoa que Maltrata. maltrate, né? Que desonre. Ninguém quer isso, gente. Eu não tô falando. Também a gente não tá passando a mão aqui na cabeça de homem ou de Não, mulher. jamais. Né? A gente tá falando do papel do homem, do marido, e o papel da mulher também. Então, assim, se ele não te honra, começa a fazer diferente. A Daiane, ela vivia estressada. Eu não sei porquê, mas ela vivia estressada. Né? Então, assim, o homem, ele tem um papel muito importante e fundamental dentro da casa. Porque é pelo seu comportamento do homem que você vai gerar um comportamento na sua mulher. É um reflexo. É um reflexo. E eu cito uns exemplos. Se o homem é ignorante, a mulher ela pode ser a flor mais bela do jardim. Se todo dia ele tratar a esposa dele com ignorância, uma hora. Descogitei. Isso é ótimo, né? Bom, Daniel, a live já resolveu alguma coisa aí. Então, se eu trato ela todo dia com ignorância, ela vai trazer para mim o quê? Ignorância. Porque o homem, ele colhe aquilo que ele planta. Se o homem todo dia, ele planta amor, ele planta ali uma mensagem de bom dia, uma mensagem de boa tarde, uma mensagem de boa noite. Gente, a mulher, eu vou falar isso aqui para os homens. Homens, a mulher é simples. Ela gosta das coisas simples. Né? A simplicidade. E muitas vezes, na cabeça do homem,
O homem ele tem que comprar um buquê de flor, ele tem que trazer um cachorrinho com lacinho. É porque, na verdade, o simples é mais difícil de executar do que o complicado. Porque a pessoa, ela pensa tanto numa coisa grandiosa que ela esquece que o simples é que vai chamar a atenção. Exatamente. Né? Então, assim, o homem ele vai regando, todo dia ele coloca ali a sementinha, ele vai regando, né? Para no final florescer. Então, assim, se de manhã você manda um bom dia, boa tarde, boa noite, você tá bem, você comeu, mas tem homens que saem para trabalhar e voltam 8 horas da noite e já quer subir em cima da mulher Estressado ainda. e vem estressado, querendo jogar os problemas tudinho em cima da mulher e aí pensa que a mulher é uma máquina. Né? Então, assim, nem manda mensagem para saber como é que os filhos estão, nem ficou sabendo se a mulher almoçou, se está tudo bem, como é que foi. Como é que foi o dia, né? Né? Porque não é porque a mulher tá em casa que ela não tem trabalho para fazer. Olha aí, mulheres gostam de perfume, gente. E aqui, gente, É eu já verdade. deixo esse Já comentário dica. fixado aqui. E eu já deixo também a dica aí, gente. Esse perfil Segue o aí. perfil aí do Daniel Perfumes Importados. Aos homens aí, viu? Seguem. Muito Segue bom, aí. gente, os perfumes A Daiane excelentes. ganhou um Eu ganhei um perfume perfume no sorteio. no sorteio deles. Segue aí. Você não tem um presente para dar para sua mulher? Fala com o Daniel aí no privado que ele vai te ajudar. Resolve esse negócio Resolve hoje. esse problema aí, Deixa Daniel. pra amanhã, não. Resolve o problema Né? deles aí, Daniel. Não deixa esse problema aí de um homem que não sabe dar presente. Tá chegando também o dia dos namorados. Casado também é namorado, Casado é namorado, viu? E no dia dos namorados é meu aniversário, tá? Faz o Pix. viu? Compra o perfume aí também, que ele tá precisando. Acabou o seu lá. Ah, tá. Então, Tá assim, acabando. a mulher é o Não que tá, reflexo. gente, ele só anda cheiroso, viu? Só pra vocês não acharem que A ele... mulher, a mulher é o reflexo. A mulher é o reflexo daquilo que o homem faz, cara. Se o homem trata a mulher bem, né? Se o homem trata a mulher bem, ela vai, com certeza, tratar o homem bem. Né? Então, assim, é com amor que você vai vencer a pessoa. Ah, mas meu marido não me honra. Honra ele. Sabe? Em Provérbios 31, vai a dica aí para as mulheres. Provérbios 31 fala a respeito da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará? Ela é, ela é o pilar da sua casa. Quer aprender, né? Né? Só... Você quer aprender, mulherada aí, você quer aprender? Vai lá em Provérbios 31 que você vai ver. O que aquela mulher fazia? Né? A mulher, ela falava bem do marido. As pessoas conheciam o marido dela pelo que ela falava. Exatamente. Então, assim, a gente como mulher, às vezes a gente precisa meio que filtrar, né, as coisas antes da gente falar. O Júnior, eu tinha um defeito muito feio que era falar mal do meu próprio esposo. Falava mal de mim, gente. Logo eu. Assim, se a pessoa viesse conversar comigo sobre ele, porque o Júnior é difícil, o Júnior é complicado, o Júnior, ele não me entende, o Júnior isso, o Júnior aquilo. Então as pessoas vão conhecer ele pelo que eu falo. Entendeu? Não que hoje ele não tenha defeitos, ele tem os defeitos deles, mas hoje os defeitos dele a gente corrige junto. Você tem defeito? A gente corrige junto. Eu falo com ele dos defeitos dele, não pro próximo, para outras esposas, para outras amigas. Não é dessa Exatamente. forma. Né? Então, assim, a mulher ela tem esse grande trabalho em suas mãos. Né? E a Bíblia diz que a mulher sábia ela edifica a sua casa e a tola com as próprias mãos. Olha só o que a Bíblia diz. Com as próprias mãos ela a destrói. Então, o pilar da sua casa está nas suas mãos. Viu, mulherada? Então, se você não está sendo honrado, e eu falo isso também para os homens, né? Tem muita mulher que é desonrada, né? E não sabe o que fazer. Então, assim, faça isso. Mude o comportamento. Porque você vai ver que seu marido, com o passar do tempo, com o passar dos dias, e sua esposa também com o passar do dia, ela vai começar a te honrar, a te ver com outros olhos, tá bom? E a Bíblia também fala isso lá em 1 Coríntios 7. Fala da esposa que ela não tem, que ela tem um homem casada com alguém que não processa a mesma fé, né? Um descrente. E a Bíblia fala que é o testemunho daquela mulher que vai ganhar o seu marido. E muitas vezes eu já vi isso acontecer nos nossos dias, tá bom? Rafa tá falando, eu quero casar só no civil. É errado? Não é errado porque hoje o casamento, no civil, você pode casar também no civil e religioso, né? Você vai no cartório e fala, eu quero casar no civil e religioso. Ali mesmo você casa, não é isso?
É isso? Civil O religioso? nosso foi civil, o nosso foi religioso com efeito civil. A gente É, casou na religioso com efeito igreja civil. Isso. e assinou os papéis na própria cerimônia. Mas o que eu entendi da pergunta dela é como se ela quisesse casar só no civil, não quisesse fazer cerimônia religiosa na Não, igreja. não tem Pra mim problema não tem nenhum. problema nenhum, não. Né? Com a aceitação dos seus É, pastores, com a tem a aceitação, bênção, né, dos seus né, dos pastores, seus pais, dos da galera pais. toda. Tá Pra ótimo. mim, eu não vejo problema nenhum. É igual a gente Não é começou. lei, né? Você fazer uma É, festa. não Não. é lei, não. Isso é mais de sonho, né? Da pessoa. É muito mais Muito pessoal do pessoal. que uma regra, de fato. Né? Então, assim, não é errado, porque é, o que é ligado na terra é ligado no céu. Sim, Tá é o que o bom? Luiz falou, né? Seria bom casar nos dois, perante os homens e perante Deus. Foi o que a gente É o que a acha gente mesmo, falou. né? Ter uma bênção de alguém, por mais que não tenha aquela cerimônia, entrar de noiva e tudo, tá. Tradição e Mas tudo ter mais. uma bênção pastoral, né? Uma bênção dos seus pastores, de pessoas que te apoiam e sabem do seu Agora, relacionamento. agora eu inverto a pergunta. O que é errado é você casar no religioso e não casar no civil. Já vi muita gente Tá fazer vendo isso, como viu? que é errado? Eu falo que o civil, ele é certo, né? Se você casar só no civil, porque isso é certo, porque você tá ligando na terra. O que é ligado na terra é ligado no céu. Agora o religioso, você quer ligar no céu para ligar na terra. Então, É o inverso. dá o inverso. Então, você deve sim casar no civil, tá? Deve ser. Só quer casar no civil. Pode? Pode, não tem problema nenhum. Tá bom? É igual o meu na igreja com efeito civil, né? Essa questão. A gente casou com efeito civil, tá bom? A Rafa também falou que mulheres gostam de chocolate, né? Gosta de Amam chocolate, a gente chocolate. gosta de flor, mulher gosta de quase Mulher gosta tudo, de né? tudo. Teve um dia, gente, teve um dia que eu fui passear com o Josué aqui na rua, e no final da rua tem uma. Qual o nome daqui? Uma árvore. Uma árvorezinha com algumas florzinhas, né? Umas florzinhas lá na árvore. Eu fui lá e falei, caraca, isso aqui parece com os olhos da minha esposa. Né? Eu tirei aquela flor e eu trouxe pra ela. Sabe? E isso fez uma diferença. Fez uma diferença. Fez a diferença no dia, né? Eu vou falar no dia. Fez a diferença. E isso. Nossa, Quase. dá água aí. Fez muita diferença, gente. Porque Isso a gente se faz a sente diferença. especial, se sente Né? Porque a lembrada. esposa, ela se sente lembrada, Não é se só sente em datas amada. especiais, é só Né? aniversário, data de casamento. Tem homem que só dá presente pra mulher no dia, E quando dá, né? no dia do casamento. E quando lembram do casamento. E, gente, não é o dia que você casou que vai manter seu casamento. É o É, dia após um dia. exemplo mesmo, nosso último aniversário de casamento, eu tava de repouso, né? Foi 2 dias antes do Josué nascer, então não tinha condições de a gente sair pra lugar nenhum. Foi o primeiro ano que a gente não saiu pra lugar nenhum. E também por conta da pandemia, tudo isso, né? Pra se resguardar mais, não ter contato com pessoas. Até ele já estava no final da Então eu gestação. me resguardei bem. E eu achei assim que não ia ter nada, né? Eu já tava meio que conformada. Eu falei, não, pra mim tá ótimo. A única coisa que eu falei foi que eu queria comer costelinha, né? De Costela. porco Aham. com molho barbecue. Eu falei, não, isso aí eu não abro mão. Aí, não, então eu vou fazer pra você. E aí eu fiquei no quarto, né? Que eu tava deitada, não podia levantar, fiquei deitada no quarto. E ele tava cozinhando aqui na cozinha. E eu fiquei no quarto mexendo no celular, esperando, né? Ele me chamar, vem comer. E era o nosso aniversário de casamento, dia 22. E quando ele foi me chamar, ele colocou uma música na cozinha e ele sempre coloca música pra tudo, né? Ele põe música pra tudo que ele vai fazer. Ai, ai. E aí ele foi no quarto me chamar. E quando ele me chamou, que eu cheguei na cozinha, ele tinha arrumado a mesa, colocado vela, arrumou a mesa como se fosse um restaurante, mas colocou flor, ficou a coisa mais linda. E assim, eu não esperava. Era uma coisa que eu não estava esperando. Eu já estava conformada que não ia ter como fazer nada. E aquilo, pra mim, foi o melhor ano. Foi assim como barrou qualquer lugar que eu poderia ir. Então, por isso que a gente fala que às vezes o simples é o que chama a atenção. Porque às vezes na cabeça do homem ele pensa, não, eu preciso levar ela no Pro melhor restaurante. restaurante. Se puder, Leve, leve claro, mesmo, leve. claro. Mas também não vai Invista. meter os pés pelas mãos. Não vai pegar um dinheiro que você não tem, fazer uma coisa pra poder. Não, não precisa. O simples vai chamar a atenção. Exatamente. O Gente, simples. tem muita gente entrando aí agora de novo. Tem um box de pergunta aqui, ó. Quem quiser fazer pergunta, A gente já tá indo para a última pergunta, tá? Se tiver mais alguma pergunta aí que vocês queiram mandar, né?
pode mandar aí que a gente já vai finalizar também. Então, assim, só concluindo, durante os 7 anos, todos os anos a gente ia para um lugar diferente. E esse ano que a gente não saiu foi o ano mais especial, né, pra gente. Primeiro por conta do bebê, né, que estava próximo de chegar. E depois pelo carinho, né, pelo cuidado que ele teve, a atenção. Porque ele poderia simplesmente ter feito a comida, colocado no prato, levado pra mim, ó, toma, tá aí. Você não queria isso aí? Come. Come Se barbecue acaba. aí. Joga barbecue de Se qualquer jeito. acaba. Não, ele teve um cuidado. Então, esse é o exemplo, né, pra vocês que às vezes fica sem ideia. É o simples. Gente, o simples. Vai no simples que você vai Não acertar. tem erro. Não Não tem tem erro. erro. Né? Principalmente com mulher. Mulher gosta do simples, cara. Né? Quem complica é o homem. É. O homem sempre complica as coisas, tá bom? Ó, o Luiz tá falando que a esposa dele ama quando traz uma Aí. florzinha do monte. Isso Tá aí vendo? é... Gente, isso é batata. Isso é batata, gente. Não tem desculpa pra quem não quer agradar a sua É mulher. verdade, não tem desculpa. São pequenos gestos que faz a diferença. Verdade, Isso. Daniel. Que lindo, que lindo. Né? Então, assim, gente, não é... Não é eu o vou... lugar, né? A pessoa. Não é o lugar. Você pode estar no melhor lugar do mundo. Você pode estar em Dubai. Se não for a pessoa certa, não vai fazer diferença. Você pode Exatamente. estar em sei Londres, como diz o Daniel lá nos comentários. Que se for a pessoa certa, vai ser o melhor lugar do mundo. Exatamente. E tem gente que faz da sua casa Dubai e tem gente que faz de Dubai Ceilândia. É um desastre. Eu falo de... Acabou com a Ceilândia agora. eu Não tá falo assim do não, hotel que a gente gente. ficou em. Estoril o nome do hotel, moçada. Então, gente, se tiver mais perguntas aí, É a manda. hora, gente. Essa é a hora que a gente já tá partindo pro Finalizando. fim aqui, tá bom? A gente Terminar falou, logo. meu marido não me honra, então o que eu devo fazer? Honra ele, né? Que vai ser através da sua honra que ele vai conhecer Jesus e que ele vai também mudar suas atitudes, tá bom? E que nem eu falei, gente, não é o dia do casamento que faz com que o seu casamento seja mantido. É o dia após dia. É todos os dias É você verdade. tem que manter o seu casamento. Gente, se você estiver passando por alguma dificuldade na questão de casamento, peçam ajuda. Nunca fiquem sozinhos. Viu? Isso aqui é uma dica de ouro para todo mundo aí, né? Que é casado ou que vai casar ainda, né? A solidão só piora. Gente, peça ajuda, sempre. Sempre peça ajuda de quem é casado, viu? Isso aqui também é uma Chegou uma pergunta. dica de ouro. Deixa chegar as perguntas aí que a gente vai responder. Isso aqui também é uma dica de ouro, né? Por quê? Porque o solteiro, ele não vai ter a maturidade e ele não vai ter a experiência Que tem um casal. que tem um cara casado, né? Então, assim, peça sempre ajuda para quem é mais experiente. Eu amo ouvir sempre pessoas que são mais experientes. É igual o Daniel. O Daniel tem 18 anos de casado. Eu estou passando por um problema no meu casamento. Eu devo chegar no Daniel e perguntar? É lógico, gente. O cara tem 18 anos de casado. Não é à toa, né? Não é Não é à 18 toa. meses, 18 dias. Gente, 18 anos 18 anos é uma vida. Sabe? Minha É uma idade. vida. Né? É uma vida. É a idade da Dani, não. É a minha idade, A gente gente. tá aí há 7 anos casado, mas a gente tá quantos anos junto? Agora eu te Quase peguei. 10. Quase 10. 9 e pouquinho. Quase 10. Juntos? 10 anos. Namoro, noivado e casamento. Que 10 anos? Tem Juntos quase são 13 7. anos. Não, a gente... Ixi, Eu gente, comecei peraí, a agora namorar deu 13 branco. anos, velho. Eu vou fazer 30. Ixi, então tem mais mesmo, gente, desculpa. Tem uns 15 anos aí, eu casei com... Eu comecei a namorar com 15, eu tô com 31. Tem isso mesmo. Uai, a gente vai Tem fazer muito tempo, quase desculpa, 15 gente, anos deu um junto branco aí. aqui agora. Tá bugada. Buguei aqui. É o Daniel falando, tem experiência nenhuma, gente. Pelo amor de Deus, Daniel. Tem Claro muita que tem. experiência sim. Tem sim. Só o fato de manter um casamento durante todo esse tempo já traz experiência e maturidade. Ó, tem outra pergunta. É pecado fazer relação com 3 ou 4 pessoas? É lógico que é pecado. Se Viu? essas pessoas estiverem todas no mesmo lugar, claro que é. Hã? Claro que é pecado. Se tiver no mesmo lugar ou longe. Não, mas É. assim, 2 casais, cada um na sua casa, casado, não é pecado, não. 2 casal. Eu e você. bem. Júnior, 2 casal, casado, cada um na sua casa. 4 pessoas. Mas sem cada um saber o que tá acontecendo. Poxa, Dani tá ficando Você não doida. não entendeu o que eu quis dizer. Não, a pergunta não é essa. A pergunta é pecado Ah, fazer relação claro com que 3 é. ou 4 pessoas, Claro Dani. que Não é? é. Eu Oxi, li errado. que casal, tem nada a ver. Olha a pergunta. Eu não enxergo de longe.
É pecado, é Pecado. erradíssimo. E existe até um nome chamado trisal, né? Hoje eles estão dando esse nome, trisal. Você lembra que Ah, é na que live... acho que foi a Cris que falou, né? Não fala nome não, Dani. Não pode falar nome Não, não. ela falou do trisal. Ah, tá. Eu pensei que você falou de pergunta. Não, ela falou ela que falou do trisal, que a gente nem conhecia. Aí, ó, o povo tá falando aí, ó. Daí falou que você que separados pode. Gente, perdoa, entendo, pelo amor de Deus, não vai pegar isso. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu li a pergunta errada. Eu entendi, tipo, como casal casado. Cada um nas suas casas, entendeu? Sem o outro Uai, saber. nada a ver, daí. Eu li errado lá em cima, menino. Beleza. 3 ou 4 pessoas, isso Misericórdia. aí já chama Aí daqui a pouco orgia. vocês vão falar dizendo que eu disse que pode, tá repreendido. Isso aí é orgia, tá, gente? Não pode. A Jamais, palavra é diz doido, né? que o Pode homem não. é só com sua mulher, viu? E para fazer sexo tem que estar casado. Isso aqui eu vou sempre bater, isso aqui é um princípio, tanto bíblico, tanto como um princípio de Deus. Porque nós somos o templo do Senhor, né? E quando a gente comete um ato sexual com outra pessoa fora do casamento, nós estamos cometendo um pecado Até contra em o pensamento. corpo. Até em pensamento. Contra o corpo. E o nosso corpo é de Cristo. Existe aí um negócio aí chamado trisal, né? Que são 3 pessoas agora que é casal. Isso aí, gente, pelo amor de E Deus. engraçado que isso aí tem de mulher, uma mulher com 2 maridos, uma um mulher marido com dois. com dois esposos, 3 homens, 3 três homens, 3 mulheres, é uma mulheres. bagunça, o negócio é feio. Gente, isso aí é totalmente contra o princípio bíblico, tá? A gente tá falando a respeito de princípios bíblicos, tá bom? Então, é sim pecado, tá? E Paulo tá falando isso, né? Já vai pro inferno Paulo, de tobogã, realmente. assim, tem que se arrepender, né? A pessoa tem que se arrepender, né? Existe todo um processo também para a pessoa, tem que ter arrependimento. Então, gente, não caiam nisso, né? Não caiam nesse novo modismo aí, porque isso aí é mais um modismo, né? Da pessoa ter 3 pessoas, Erradíssimo. casal é só homem e mulher, não tem, gente, não tem como, né? Isso aí é princípio Bíblico. bíblico, princípio do próprio Deus, tá bom? Só concluindo aí, gente, eu não concordo com isso não, viu? Eu li errado o trem lá. Perdão, de verdade. Daí voou Agora eu aqui. fiquei preocupada de vocês levar isso pro coração, não leva não. Tá bom, gente? Então é pecado sim, tá? Trair minha esposa. Olha a pergunta. Essa pergunta aqui é Isso daí. bombástica. Traí minha esposa uma vez e já confessei pro meu pastor. Devo contar para ela? Faz E a muito pessoa ainda tempo. coloca assim, ó, faz muito tempo. Vou falar de novo para vocês entenderem a pergunta. Traí minha esposa uma vez e já confessei pro meu pastor. Devo contar para ela? Faz tempo, né? A gente tem que ler a pergunta inteira, por completo. É lógico que você deve contar para ela. Primeiro, que você não é casado com seu pastor, né? Você é casado com ela. Você não traiu foi seu pastor. Você não traiu foi sua mãe. Você traiu sua esposa. É verdade. Então você deve sim contar a ela. Ah, mas vai ter consequência. Você devia ter pensado nisso antes, né? Então, se você já confessou pro pastor, né? Se você já Eita, confessou, gente, já até vi que isso aí vai ficar pro resto da vida. Ô, vai. Jesus. Eu sempre tenho que dar uma rata, né? É incrível. Se você já confessou pro seu pastor, né? Se você foi homem o Foi macho pra suficiente, trair, seja macho pra contar também, é verdade. né? Porque pra trair tem que ter coragem, né? Se você foi homem para chegar no seu pastor, né, e falar, olha, caí, Tanto pisei na homem bola, quanto mulher, viu, gente? isso aqui vai vice-versa. pros dois. Os dois, né? Só o homem, né? Que a gente põe o homem Isso porque que a também pergunta foi feita dessa forma. Isso que também vai na questão também do noivado, né? Até Sim, mesmo namoro. namoro, tudo isso. Tudo engloba isso aí, viu? Traição é traição. Romance é romance, amor é amor e um lance é um lance. Conversar é traição? Conversar, flertar é traição, é lógico, ué. Você tá traindo a pessoa. Você tem que confessar. E eu falo isso também, que eu já fiz isso, né? Eu já flertei com uma pessoa e teve um dia que o Espírito Santo me tocou, foi muito forte, né? E eu tive que confessar para Daiane. Eu confessei que eu tava conversando com uma pessoa, tu lembra? Quebrei tudo. Mentira, nem. Daiane ficou assim, olhando, só me perguntou, por que você mentiu para mim? Porque foi assim, gente, a história. Eu vi a conversa, só que eu não vi a conversa toda. Eu vi o número da pessoa e eu perguntei quem era. Só perguntei, por perguntar mesmo. Nem era ciúme, porque eu nunca fui uma pessoa ciumenta, controladora. Eu nunca tive isso.
E eu só perguntei, eu falei, quem é essa pessoa aqui? Porque eu não conhecia, e a gente tem muitos amigos em comum. Difícil as pessoas que a gente conhece que não tem contato, pessoas que eu conheço que não tenham contato com ele e vice-versa. E eu falei, quem é? Aí ele me respondeu que era uma cliente, porque ele tem contato com muitos clientes. E ele me respondeu isso, eu acreditei. Eu falei, não, amém. Cliente é cliente, né? E eu não confessei pra E ninguém. ele não falou pra ninguém, nem pra mim no dia. Ele teve a oportunidade de falar e não falou. E eu perguntei, e ele falou, e eu realmente acreditei na resposta e esqueci do assunto. Nem lembrava mais. E todas as vezes que eu via o contato, não, é uma cliente. E o restante você completa, né? Que o É, restante foi com você. e aí eu tava assistindo um dia a pregação do Luciano Subirá na TV e tal, falando sobre O o Espírito Espírito Santo. Santo. E aí o Espírito Santo E falou aí? pra mim. Acabou? Falou pra mim assim, pega mais lá pra gente. Falou pra mim assim, você precisa confessar pra sua esposa. Você precisa falar pra ela a verdade, né? E isso me destruiu por dentro. Isso me destruiu e eu falei, eu preciso ir procurando forças pra contar, procurando. E aí eu conversei com ela, né? Foi quando eu cheguei nela e falei, ó, a fulana lá que você viu era uma conversa. Só que também não tinha rolado nada, não tinha falado nada, era só conversa mesmo, né? Mas era uma traição, né? E eu cheguei nela e confessei, falei, aí ela só olhou pra mim e me destruiu, só com o que ela falou. Ela chegou em mim e falou assim, por que você mentiu pra mim? Eu tive a oportunidade de falar a verdade, mas eu, eu omiti a verdade, né? Então, assim, você foi homem o suficiente para trair sua esposa e para confessar para o seu pastor? Seja homem, mulher, para chegar na sua esposa, né, no seu esposo e confessar a ele também. Porque, como eu falei, você não é casado com o seu pastor. Você não vive sua vida com o seu pastor ou com outra pessoa. Você vive a sua vida com sua esposa, com seu esposo. Ah, mas vai ter consequência. Vai ter. Mas você prefere a consequência do pecado na sua mente, na sua consciência, todos os dias falando para você, você traiu sua esposa. Você é indigno. Você está com uma pessoa que você traiu, né? Então assim, gente, não existe isso. Se você traiu sua esposa, traiu seu esposo, se arrependeu, confesse. É melhor você confessar do que a consequência do pecado que você já fez, né? Já Então leu esse assim, comentário aqui? se o seu pastor também não indicou você para chegar até sua esposa e confessar, você vai ter que chegar no seu pastor e vai falar, ué, por que você não me indicou para eu conversar com minha esposa? Porque o certo é isso, gente. Apesar de eu achar Né? difícil, né? Que vai ter um pastor que. É, Apesar de que tem gente pra tudo tem gente nessa para vida, tudo. né? Né? Mas se o pastor não falou para ele confessar, então chega lá e conversa. O mal dos jovens hoje em dia é que estão se casando sem se conhecer, o que é realmente o casamento. Gente, isso aqui, ó, É você tá vendo verdade. aqui, não é algo de matéria, não é algo de outras pessoas, não é um casamento Coisa famoso. nossa. Gente, isso aqui é um casamento normal, de homem e mulher. Né? O que a gente quer transparecer aqui é isso. Né? E também incluir, claro, sempre a Bíblia. Né? Porque a gente entrou em 1 Coríntios 7 e fala a respeito de casamento. Né? Então, E tem nada mesmo. melhor do que a gente pregar na prática. Né? Eu Porque já melhor do ouvi. que eu dar conselho para vocês é eu contar a experiência que a gente já teve para que vocês não caiam no erro. E sobre o que ela falou aí, né? Questão de ter pessoas que se casam sem saber o que é um casamento. Gente, é o que mais tem. É o que mais tem. A gente já aconselhou pessoas a gente perguntar assim, fulano, você vai casar? Por que Por você que quer você vai casar? casar? Meu A Deus. pessoa falar assim, não Sei. sei. Ah, porque eu não quero ficar só. Gente, isso não existe. É complicado, Não gente, é existe, complicado. né? Então vamos aqui para mais. Tem mais duas perguntas e a gente vai finalizar. É, deixa eu ver. Fantasia pode? Deixa eu ver. Ai, Jesus. Calma aí. Fantasia pode? Depende da Depende fantasia, ué. é isso que eu ia falar. Depende da fantasia, gente. Pelo amor de Deus. Fantasia de vestir, fantasia de Fantasia. fantasiar na mente. Tem um monte de Falar nos fantasia, né? contextos, dos dois contextos, né? Fantasia. Tem o do vestir, tem o dos locais, né? Tem um monte de coisa aí. Então, assim, depende muito. Poder pode, se for sua mulher, sua esposa, claro que pode, né? Mas Se depende do concordar lugar, também, né? depende do Depende lugar, depende da pessoa, do né? Se for seu momento. esposo, seu esposo, claro que pode, né? Isso tudo, gente, serve Não para for desrespeitar, né?
Se respeitar tanto a Deus quanto as pessoas, né? Se for em ambientes. Tem gente que tem fantasia de fazer no avião. Vê se tem lógico um trem desse. Pra quê? Pra quê? Né? Eu mesmo, quando eu tô no avião, nem da cadeira eu levanto, gente. Eu fico apertada até chegar Mas no tem gente que aeroporto. tem fantasia aí, Não consigo nem sair do banco. tem as loucuras aí de fazer. Então, assim, tem as aventuras que todo casamento tem, né, gente? É normal, isso aí é bom, é agradável, né? Mas depende muito de fantasia você tá falando, tá bom? Tá, acabou já, eu tô indo. Já Tá também, já dormindo? também. Tá dormindo, né? Acordou agora, tá todo cagado. Ô, gente, eu vou lá. A realidade aqui. Rapidinho. É, Dani vai buscar. Calma aí, já, é só Vou mais uma pegar pergunta. Vem cá. Traz ele lá pra gente. Mano, tá todo sujo, eu vou trocar ele. Pera aí que eu vou pegar as coisas aqui, então. É, Josué acordou. É, já vi muitos amigos se separando porque achou que casamento era só sexo. E aí, vem cá, vem cá. Não, tá toda coisada aqui, é doida. Minha sogra chegou aqui, ó. Quase que eu vou falar. Vem cá, responde essa pergunta aqui pra mim. Não, Jânio, eu tô toda coisada, né? Não, só fala então. Fala aí. Casamento é só sexo? Não. O que é casamento? Louça, Louça. Casamento é louça, é você fazer comida, é lavar a casa, lavar. É tudo isso aí, gente. Casamento é isso aí, não é só sexo não. Lá não tem nada, traz tudo aí dentro. É, tá falando da fantasia de se vestir de enfermeira, diabinha, essas coisas. Gente, uai. Tem um. Tem um. Aqui, ó. Uai, não sei, uai. Tudo tem um contexto, né? O quê? Você pode aí, de enfermeira, esses trem aí, você pode, né? Agora de diabinho, gente. Quem é que tem. Que loucura é essa de fantasia de diabinho, gente? Pelo amor de Deus. Pode, não sei não, né? Acho que não, né? Mas tem umas fantasias que é legal, que pode. Pode sim. Tá bom? Já salva o Rafael aí. Ó, o Rafael, vai chegar. Ó, Rafael, tu não tá. Chegou no final da live, mano. Tu que vai casar amanhã. Chegou no final da live. É, pastores, eu já tive 2 relacionamentos. Nenhum dos dois deram certo, pois fico com. Aí o restante da pergunta Aí vai aparecer. o restante da pergunta não tá aparecendo. Manda o restante. É, manda o restante aí pra gente responder. Tá bom? Fiquei sem graça. Poxa, fiquei sem graça, né? Vocês estão falando aí de fantasia de diabinhos, esse negócio aí. É, A Ju ficou sem graça? não, eu fiquei, porque eu fui responder aqui, porque. Ah, ficou sem graça. Tá vendo, gente? Como eu não enxergo. É fato e verídico isso. Que tá falando aqui, ó, fantasia de vestir tipo enfermeira, diabinha, essas coisas. É pecado. Diabinho não é. O diabinho, quem é que vai querer fazer negócio com o diabinho, gente? Pelo amor de Deus, sabe? Né? Tem umas fantasias que é legal, né? Você pode fazer. Cadê a lição obedecida do menino? Faz uma pergunta pra minha sogra responder aqui, vem cá. Não, Jânio, eu tô com sensação. Oxi. Vai aparecer. Vocês estão ouvindo ela aí? Vai lá. Quem quer fazer uma pergunta pra minha sogra responder aqui? Vem cá, aparece só o rosto. Não, João. Vem cá, é sério. Vou trocar o bebê. Ela vai responder aí, gente. Faz pergunta pra minha sogra. Ela é igual a Daiane, ela ama responder perguntas sobre sexo. Mentira, vai se danar. Né? Então, deixa eu ver se tem mais perguntas. É, a pessoa que mandou aí, complementa a pergunta. Manda a pergunta de novo aí, porque foi só a metade, tá? É, tá assim, ó, pastores, eu já tive 2 relacionamentos. Nenhum dos dois deram certo, pois fico com, não sei se é vergonha, não sei se é alguma coisa assim. É, não tem como eu responder. Tá bom? Gente, então é isso. Aí, ó, vem cá, ô Fátima, tá perguntando aqui, ó. Perguntei. Não, chama ela lá. Chama ela lá, Mãe, rapidão. vem. A pergunta é pra ela aqui, ó. Ela vai vir, ela tá trocando o Josué. Tá perguntando se minha sogra gosta de você. É, né? Ela tem, eu sei de uma coisa, ela tem é genro, né? Ela tem o melhor genro da vida dela. O único, né? Graças o a único. Deus. Tá bom? Acho que a pessoa não teve mais pergunta aqui. Acho que sua sogra gosta de você. Espera ela voltar, que ela vai Espera ela responder. voltar. Tá bom, gente? Então, eu espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas de vocês na questão de casamento. A gente vai fazer mais live, né? Porque tá chegando o Dia dos Namorados aí. E a gente vai fazer mais lives lá na frente, juntos. Né? E junto também... Gente, eu deixei fixado aqui, ó. Se você quiser comprar um perfume aí pra sua esposa, pro seu esposo.
Vale pra você também. né? Vale pra mim também, Daniel. Faz aquele desconto aí pra nós. E se a gente for da live, Já tem uns que eu tô já de tem um olho aí, desconto já aí. vou até falar aqui pra ele, ó. né? Pode pedir desconto pro Daniel lá. Fala, ó, eu vim lá da live do Juninho, né? E aí ele vai te dar um desconto aí nos perfumes, Já pôs o tá desconto bom? mesmo. Eu já coloquei o desconto já. Sei que vai ter que se virar agora. Então, gente, obrigado aí por vocês terem ficado com a Obrigada, gente até o gente. final. Desculpa aí qualquer mal entendido, qualquer O mal coisa entendido aí. da Daiane aí, Eu sou meio lenta mesmo com as coisas. tá? Se você tiver dúvida de novo, a live vai ficar salva aqui no perfil. Compartilha aí. Quer tirar um print? Tira um print aí, vamos tirar um print aqui. É bom o Josué chegar, né? Tá vindo. Fica meio assim sem o Josué. Tira um print sem o Josué. Tira um outro print com sem o Josué. Pronto, tira um print sem o Josué e daqui a pouco o Josué vai vir de novo. Vou lá pegar Tá ele. bom? Boa, parabéns, valeu pela live, top a live. Top a live, live top. Sua sogra. Deixa eu ver que subiu aqui. Sua sogra já tentou carregar seu filho igual aqueles memes que a sogra leva o neto dentro da bolsa? Já, já tentou, viu, Rafa? Já tentou. Já tentou, ela ama demais. Olha aí, o Daniel tá falando, vamos fazer uma live ao vivo com um sorteio. Para quem tiver Top. na live surpresa. Opa, Posso Dan, beber aí? bora na hora. Aí, tá perguntando se você Com gosta do João. certeza, Daniel, com certeza. E aí, Eu indo embora lá. vamos conversar em box aí pra gente fazer essa parceria e compartilhar aí. Olha quem chegou. Oxi, pai. Chegou Quem chegou, resmungando, pai? mãe. Né? Então vamos fazer essa parceria sim, viu, Daniel? Vamos fazer essa Top. parceria. Desculpe o atraso hoje, sem problema, Ju. Casando comigo. O Rafael falando que amanhã a Gabi será a mulher mais feliz do mundo, casando com ele. Amém, mano. Faça ela mesma Eu feliz, sei, mãe, você viu? tá com fome. Seja felizes. Meu grande amigo amado, como fico feliz em ver você Calma, vou que dar. criou uma família linda. Estou hoje e sempre na torcida por você. Te gosto de graça. Fique com Deus. Mano, Não, Carlinhos, calma. você é top demais, Carlinhos. Com fome, João. Né? Então, um abraço, um beijo no seu coração, meu amigo. Né? Foi muito bom o tempo que a gente trabalhou junto. E valeu aí, obrigado pela torcida de sempre. Né? Você também tem uma família linda, graças a Deus. Né? E agradeço também pelo carinho, mano. Te agradeço aí pelo carinho. Viu? Travou meu celular no print. Olha o Daniel falando. Gabi Guerreira, dá tempo ainda, viu? Dá tempo. Já assinou os papéis, já era. Já foi. Já Amanhã é foi. só oficializar Amanhã o é que só já oficial. Mas que sejam felizes, viu? Vocês sejam todos felizes. E aí, dá pra tirar uma foto com ele aí? foi. Você vai deixar, né? Porque Vamos ele ver tá se o com Josué fome. tira agora. Eu vou. Peraí, Deixa eu mãe, ver se eu só consigo. calma. Vou desativar aqui os comentários. A realidade. A realidade é essa. Vou desativar os comentários pra você tirar um print. Vem. Calma aí, deixa eu parar de chorar. Pronto. Pronto. Parou de chorar. Pronto. Olha o print. Ixi. O print é a realidade. Ele não vai ficar, não. Ele acabou de acordar. Olha lá, mãe, ainda tá com sono. Não, chega. Pode ser esse mesmo, não tem problema não. Tá bom. Pode ser esse aí mesmo. Né? Ponto. Pode ser esse print aí mesmo, tá, gente? A realidade é essa, viu? Adoro. Olha o Carlinho falando, adoro José Jônio. Ei, Carlinho. Essa frase vai ficar, hein? Então, um beijo pra vocês que ficam. Fiquem todos com Deus, valeu. E até a próxima. Valeu pelas perguntas aí. Espero ter ajudado vocês ainda mais aí, tá bom? Um beijo no coração de todos. Daiane. Obrigado, gente. Beijo, viu? Foi muito bom participar. Vai Até ficar as lá. próximas. Essa live tá salva aí, Vamos cortar só umas partes aí, mas tá salvo. tá bom? Então, um beijo no coração de todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.
Valeu!